Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para um tema difícil, um tema complicado, mas um tema que importa demais e sei que tem muita gente com opiniões diversas sobre, né? Como foi, como é e como será o comando técnico do Atlético em 2024, cara. A gente tem conversado bastante no clube de membros da Threads sobre isso. Inclusive, se você não é membro da Threads e deseja participar, manda uma mensagem pra gente, cara, em qualquer rede social que a gente faz o trâmite, te coloca por lá, certo? Aqui no YouTube também dá para se tornar membro. Mas assim, a conversa é muito clara. E o primeiro fator em tudo isso é demitir ou não demitir Lúcio Gonçalves agora. É um treinador que tem um histórico, neste momento, pelo Atlético e na carreira como um todo, muito ruim, muito complicado, né? E chega, logicamente, para ser um cara muito próximo do elenco, muito próximo das lideranças do elenco do Atlético, mas não essencialmente pelo histórico que tem como treinador, porque como treinador rebaixou, ou esteve envolvido pelo menos no rebaixamento do Ceará, né? Então é um treinador que chegou ao Atlético para tentar criar um fato novo, para tentar resolver o clima no vestiário e aí sim fazer com que os jogadores jogassem tudo que podem. Não deu certo. Não funcionou até esse momento, pelo menos, né? E a grande questão para mim é: o Atlético avalia ou não que o Lúcio é o treinador para a próxima temporada? Se o Atlético avalia que não, eu entendo manter o Lúcio no momento para tentar, com esse trabalho, escapar do rebaixamento. Agora, uma vez definida a briga, seja o Atlético caiu e aí uma derrota contra o Atlético Goianiense coloca isso muito claramente, tá? Então, assim, uma vez definida a situação, caiu ou não caiu, acho que o Lúcio, se o Atlético não avalia, ele não deveria ficar não importando qual seja a rodada. Se falta 3, se falta 4 rodadas, se perder para o Atlético Goianiense daqui 2 rodadas, aí a situação é fica insustentável. O Atlético muito provavelmente será rebaixado e apenas já 25. É já testar um treinador novo, é já dar cancha para outro treinador, é já buscar esse novo treinador. E logicamente, eu não acho que o Lúcio tem que cair agora, tá? Até porque, cara, são 6 jogos, são 7 jogos. Se tirar o Lúcio do comando e trazer o Luxemburgo, muda alguma coisa? Sendo muito sincero com vocês, muda o quê? Ah, pô, vai ter uma presença experiente na beira do campo. Beleza, isso pode ser que me ajude. Mas assim, essa presença experiente existe com o Paulo Autuori, né? E o Autuori é um cara que tem esse histórico, é um cara que tem essa experiência em lidar com esse tipo de situação, já tirou o Atlético de zona do rebaixamento, inclusive, na carreira. Então, assim, eu confesso que não muda nada em tirar o Lúcio e colocar outro cara. Só traria mais caos, só traria mais instabilidade e é exatamente do que o Atlético não precisa, certo? Agora, para mim a grande questão é a seguinte: o Atlético tem que começar a pensar em 2025. O Lúcio é o cara para 25, então aposta no Lúcio. Eu acho um erro. Não acho que está preparado para comandar uma temporada completa com esse Atlético que deseja o que deseja, né? E aí a questão é entender. Para uma Série B, o Lúcio é suficiente? Para uma Série A, a gente está vendo que não. Para uma Série B, o Lúcio é um treinador suficiente para fazer com que o Atlético conquiste o que deseja conquistar? Que naturalmente seria o acesso, né? Eu também não sei. Eu confesso que não consigo entender o Lúcio neste momento como um cara que assumiria numa Série B e conseguiria fazer com que o Atlético subisse, com que o Atlético conquistasse o acesso. Posso estar redondamente enganado, mas eu não consigo acreditar pelo trabalho que tem sido feito nesse momento. Outro ponto que é muito importante. Para o futuro, e a gente vai falar em nomes, possíveis nomes nesse vídeo aqui, mas para o futuro, cara, o Atlético precisa desesperadamente parar de demitir treinadores. É muito claro isso. E o Fernandinho fala em zona mista agora, depois da derrota contra o Vitória. Ele é perguntado, né, sobre a situação desse campeonato brasileiro e fala: gente, tivemos 3 treinadores diferentes. 3 completamente diferentes um do outro no campeonato brasileiro, né? Você vai pegar o Cuca, o Martim Varini e agora o Lúcio Gonçalves. Além do Juca Antonello, que comandou 4 jogos como interino. Os 4 com diferenças muito claras do que desejam fazer. Os 4, taticamente, muito diferentes. E que chegaram ao elenco completamente novo. Completamente, não vai mais, em sua maioria, em sua grande parte, o
muito novo. Você pegar o time titular, era para ter o goleiro Léo Link, né? Com a saída do Bento, Léo Link, um novo titular, agora é o Mikael, que ainda também é um fato novo nesse time titular do Atlético. Da temporada passada sai o Kelvin, chega o Bruno Pérez, que não fica também. O lateral direito é o Léo Godoy. Era para ser pelo menos, né? E também seria uma novidade. O Gamarra era para jogar, novidade. O Kaique Rocha era uma novidade. Não sei se era para jogar lá no começo do ano, será projetado como um titular na montagem do elenco, mas era novidade. Lateral esquerdo, o Esquivel se manteve, beleza. Pro meio campo, pô, Érico e Fernandinho se mantiveram, legal. O Zapelli era novidade. O Zapelli chega na metade do ano passado e não joga tanto assim como esse cara central do meio campo. Jogava ao lado do Vitor Bueno. Então, uma função diferente, né? O Nicão é novidade. O Mastriani é novidade. Então, assim, a gente fala de um time completo praticamente de jogadores novos. E ainda tinha lá Romeu Benítez, ainda tem Lucas Gioro, tinha, né? Porque nesse momento perdeu muito espaço também. Então, cara, pensa comigo. Você tem um elenco completamente diferente. Os caras nem se conhecem. Os caras nem se conhecem no começo do ano. Você traz um treinador que não conhece o elenco também. Logicamente, o treinador de fora, né? Qualquer treinador de fora não conheceria essencialmente o elenco. Tá bom, você der lá 1 mês, 2 meses, talvez renda um trabalho. 3, beleza. 4, 5 meses, a coisa fica um pouco melhor. Nenhum treinador nessa temporada do Atlético passou de 3 meses. O Osório teve 3 meses. O Cuca teve 3 meses. Só. Varane chegou a 2, né? O Lúcio assumiu agora. Então, assim, é uma situação de que é muito complicado você ter adaptação desses caras, você ter um elenco novo, um time titular praticamente novo, com muitos treinadores durante o ano. Ninguém conseguiria fazer funcionar. E assim, é só pensar nos nossos exemplos, nos exemplos comuns, nos exemplos das profissões corriqueiras. Pegar o jornalismo, vai. Pô, cara, para você se habituar a uma empresa nova, você tem que ter lá 1 mês, 2 meses. No terceiro você está aprendendo a fazer as coisas ainda. Por que o futebol é diferente? Né? Então, lógico, cara. Lógico. Se você tem um treinador experiente, se você contrata um profissional mais experiente, você espera que esse entendimento seja mais rápido. Fato. Mas, assim, é uma situação que não ajuda em nada. Então, essa fala do Fernandinho em zona mista de, pô, tivemos 3 treinadores na temporada, isso dificultou demais. O que foi falado também pelo Autuori em coletiva de imprensa, né? É impressionante, assim. O Atlético não pode, pelo amor de Deus, em 2025, ter mais que 2 treinadores. O ideal, começa a temporada com um cara e termina com o mesmo cara. Tem que ter a grande questão, né? Tem que ter o estudo sobre o treinador para entender o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, para a cobrança ser embasada e para o cara também ter tempo para trabalhar. Porque é colocar os caras na fogueira. E o Atlético, desde 82, essa estatística é famosa, desde 1982 o Atlético não começa e termina a temporada com um treinador. A gente está em 2024, cara. Então, assim, é inacreditável que no futebol de hoje o Atlético não consegue começar uma temporada com um treinador e terminar a temporada com o mesmo treinador. É muito imediatismo, é muita cobrança excessiva. E lógico, não estou falando também para, que se o cara estiver na última colocação, você manter o trabalho do cara por 12 meses. Mas é uma situação de que dá para ter um pouco mais de calma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos lembrar, o Osório no começo do ano deixa o clube por problemas pessoais. Perdeu o primeiro jogo, o clube entendeu como um gancho para demitir, beleza, não questiono. Problema pessoal do cara eu não questiono. O Cuca pede para sair. É pegar o Martim Varini. O Varini estava numa má fase no Campeonato Brasileiro? Tava mal no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, foi eliminado contra o Vasco, né? E assim, num jogo que o Atlético perdeu milhões de chances. Criou muita chance, poderia ter vencido com tranquilidade, não conseguiu. Eu culpo o Varini? Não. Culpo mais os jogadores, culpo mais quem não conseguiu finalizar bem as jogadas e colocar essa bola na rede. E agora? Volta a data FIFA. O Atlético tem 4 jogos e não perde. Fica 4 jogos sem perder. Num jogo, vence o primeiro jogo contra o Racing na Copa Sul-Americana. E aí, na semana da decisão, na semana do jogo de resolver
a vaga numa possível semifinal de Copa Sul-Americana em vantagem, o cara é demitido? Esse era um dos momentos, e eu dou o exemplo aqui exatamente por isso, que o Atlético podia ter segurado, que o Atlético poderia ter tido um pouco mais de calma. Porque, cara, qual que é a tendência? O Varane já com 71 dias, né, de trabalho naquele momento. Um pouco mais de 2 meses de trabalho. O Varane tendo um pouco mais de padrão de jogo. Cara, o Atlético, pós-data FIFA, pouquíssimo sofre defensivamente. E aí, cara, e aí tem 2 clean sheets, né? Contra o Criciúma e contra o Racing seguidamente, né? Então, assim, porra, o que era muito questionado, que era do lado defensivo, foi solucionado, pelo menos num espaço curto de tempo. E ele é demitido. Naquele momento, o Atlético poderia ter tido mais calma. E é isso que eu trago como exemplo aqui. Porque, por exemplo, você vai lembrar, e aí o torcedor pede, né? Todo torcedor do Brasil já chegou a pedir Vojvoda no seu time, técnico do Fortaleza. Pô, o Vojvoda teve momentos em que ele estava na zona do rebaixamento. O Vojvoda teve momentos em que se olhava para o Fortaleza e falava, cara, o Fortaleza vai cair. E ele conseguiu recuperar. Você vai lembrar do Tite campeão mundial com o Corinthians em 2012, né? De que, eliminado no ano anterior na pré-Libertadores, teve o trabalho bancado, teve o trabalho mantido, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. Então, assim, é muito essencial que o Atlético mude essa mentalidade. É muito essencial que o Atlético consiga, pelo amor de Deus, manter o trabalho de um treinador por mais que 2 meses, 3 meses. 3 meses não dá para fazer nada. É muito complicado. E pensando em 25, tomando essa reflexão para pensar em 2025, e no que diz Paulo Autuori em entrevista coletiva, né? Porque se fez muita piada com essa entrevista coletiva. Ele rendeu muita coisa que era realmente motivo para piada. Mas ele falou algumas coisas bem interessantes também. Uma delas é o perfil. O Autuori fala com todas as letras. Por que eu vou trabalhar com um técnico experiente se a minha função é para auxiliar no crescimento de um novo técnico? Auxiliar com o que eu sei um técnico que está começando carreira. E para o Atlético isso faz total sentido. Não digo que está certo. Eu também contrataria um treinador que já tivesse experiência, um treinador que já esteja aprovado, um treinador que combine com um elenco, já tem experiência também com montagem de elenco. Mas isso é um mundo ideal, isso é utópico. E acho que o Atlético, por falta de bala na agulha, por falta de grana, e convenhamos, o Atlético não está no nível financeiro do Botafogo, não está no nível financeiro do Palmeiras, do Flamengo, etc. Então, talvez por essa falta de poderio financeiro na função, e abriu uma exceção enorme com isso quando contrata o Cuca nessa última temporada, né? Mas mesmo assim, o Atlético, por essa limitação, talvez tenha que sujeitar a contratar treinadores mais jovens, treinadores pouco provados, treinadores que não estão tão exaltados assim no mercado. E ter o Autuori para ser esse professor, para ser esse cara que vai auxiliar com experiência, pode ser um caminho interessante. Agora, que nomes dá pra gente pensar nisso? Que nomes dá pra gente pensar que fariam um bom trabalho? Cara, dá pra pensar, por exemplo, no Jair Ventura. Isso pensando num cenário que o Atlético não quer ser campeão da Copa Libertadores da América. Né? Porque eu imagino que a correção de rota vai ser grande. Eu imagino que depois dessa temporada, aconteceu o que aconteceu, o Atlético não vai chegar na próxima já querendo vaga na Copa Libertadores da América. Então, assim, logicamente, tem 2 cenários muito separados também, né? De ser uma Série B ou de ser uma Série A. Uma Série B com o Jair Ventura, e aí, logicamente, se aceitasse comandar uma Série B, perfeito. Tem experiência na competição, consegue armar times coesos defensivamente, que é importante demais para jogar uma Série B. Então, para mim, mundo ideal. Muito bom treinador o Jair Ventura. Tem outros caras que estão no mercado, tem Maurício Barbieri que foi bem no Bragantino e depois não conseguiu ter tanto sucesso assim, então você tem outros nomes que poderiam fazer com que o Atlético jogasse bola. E assim, é complicado, né, porque é um nicho muito grande, é uma situação de que o Atlético com o Autuori coloca e reduz demais as opções que tem, e aí vai ter que inventar alguém, né? O caso do Varane, por exemplo, é uma invenção enorme, enorme. Tirou o treinador lá do Defensor do Uruguai, beleza, para mim, baita treinador. Mas assim, é inventar. É necessariamente inventar. E talvez isso aconteça. Talvez seja um nome que a gente não está esperando. Eu apostaria, e aí também pensando em mundo ideal, pensando em que essa limitação do treinador jovem não existe no Atlético,
eu apostaria no Pedro Caixinha. Uma vez que o Seabra está empregado no Bragantino agora, né? O Seabra, inclusive, era uma ótima opção quando chega o Lúcio, né? Quando o Lúcio é contratado, o Seabra estava livre no mercado. Ele trabalhou no clube, treinador jovem, entra no perfil. Eu teria ido muito no Seabra, mas uma pena que o Atlético não foi. Agora, eu iria no Pedro Caixinha. Não tendo essa limitação de idade, né? Desse treinador que tem que ser jovem, segundo o Paulo Autuori. É um treinador que conseguiu fazer com que o Bragantino jogasse muito bem, um treinador que tem muita ideia ofensiva, muito no pé de pressão. Era o time que melhor pressionava no Brasil na última temporada, o Bragantino. E, cara, minimamente dando um elenco na mão do cara, eu tenho certeza que poderia jogar. Fica como opção, fica como algo que poderia acontecer para o Atlético em 2025. Mas, em suma mesmo, para a gente resumir toda essa conversa, pensar em nome não importa, pensar em quem vai estar na direção técnica não importa, pensar em perfil de treinador, em tática, não importa de nada. Porque nenhum treinador consegue colocar um trabalho em 3 meses. Nenhum treinador consegue fazer um time jogar da maneira com que ele quer que jogue em 3 meses. Nenhum treinador consegue promover a adaptação de jogadores novos ao elenco em 3 meses. Então o Atlético tem que parar com essa parada de, perdeu 3 jogos, tem que demitir o treinador. E o torcedor do Atlético tem que parar de pedir fora treinador também. Porque, cara, é inacreditável. Você perde 1, 2, 3 jogos, acabou o mundo. E não é assim que as coisas funcionam. Ou pelo menos não pode ser assim que as coisas funcionem, né? O Atlético, primeiro, tem que ter convicção no que vai fazer. Tem que ter um projeto e aí pensar, meu elenco vai ser montado dessa maneira, vou contratar jogadores dessa característica e vou atrás de um treinador que comande jogadores dessa característica, que tem um jogo que combine com a característica. Primeira coisa, como que o Atlético quer jogar? Como que o Atlético quer propor futebol? Diz o Autuori que esse projeto vai ser feito para 2025. Diz o Fernandinho em entrevista em Zona Mista que o principal é entender como quer jogar o Atlético. Então, cara, o Atlético primeiro tem que definir essa parada. Tem que saber, quero jogar dessa maneira. Ter uma convicção, uma ideia de jogo. A partir desse momento, contratar jogadores e contratar treinador. Mundo ideal, define ideia de jogo, define um treinador, contrata jogadores. O Atlético fez o contrário nessa temporada. O Atlético já tinha contratado gente antes da chegada do Osório, por exemplo. Ou já vinha, pelo menos, olhando para o mercado. Quando chega o Osório, o Atlético faz algumas contratações estranhas. O próprio Osório não gostou de algumas das contratações que chegaram no começo da janela. No começo do ano, perdão. Então, cara, é muito claro o processo. E é muito fácil falar daqui também. Né? O Atlético vai precisar fazer um trabalho de reconstrução enorme no elenco. Vai ter que contratar muita gente, porque muita gente vai sair também. E quer entender quem vai estar no comando. Quer entender para que caminho vai o Atlético para 2025, uma vez que, neste momento, tá? Hoje, dia 6 de novembro de 2024, o Lúcio Gonçalves não mostra perspectiva de ter capacidade para comandar o Atlético onde o Atlético quer estar, que é na Série A do Campeonato Brasileiro. Fechou? Muito longo esse vídeo, cara. Passei demais do que eu queria fazer, mas as coisas vêm vindo, as ideias vêm chegando na cabeça e a gente reflete sobre o que será do comando técnico do Atlético em 2025. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo, cara. Se inscreve no canal se você não é inscrito. A gente está tentando chegar aí a 50 mil inscritos até o final dessa temporada. Estamos quase lá. Com a ajuda de vocês, a gente vai chegar. Clica no sininho, cara. Eu sei que você não tem o sininho ativado, tá? Pouquíssima gente, inclusive aqui na Threads, tem o sininho ativado. Então, clica no sininho, você não perde a programação de lives e dos vídeos aqui da Threads também. Fechou? Grande abraço, viu, rapaziada? Tamo junto, até falado e até a próxima. Valeu!